Oi, tudo bem? Eu me chamo Érica e, para quem não sabe, eu faço licenciatura em matemática na URGS. De uns tempos pra cá, eu parei para pensar nos nomes de cientistas que eu conheço e eu me dei conta que eu praticamente só conheço nomes masculinos. E aí eu pensei, não, peraí, eu sou uma mulher na ciência e eu não conheço histórias de mulheres na ciência. Então, eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, me dei conta de que eu não ter tanto acesso a isso muito se deve que há muitos anos atrás as mulheres não tinham acesso à universidade, não podiam muitas vezes estudar várias coisas da ciência. E isso é muito triste, porque não acontecia só com mulheres, mas também com negros, pessoas deficientes, homossexuais, enfim, uma variedade de pessoas aí que não tiveram esse privilégio de poder estudar o que gostariam, né? Então, eu me dei conta de que eu poderia trazer os estudos que eu tive para cá, para divulgar um pouco mais sobre essas mulheres que tiveram muitas vezes fazer coisas mirabolantes para conseguir estudar e ter o seu espaço dentro da ciência. Então, hoje nós vamos falar sobre Marie-Sophie Germain. Marie-Sophie Germain nasceu em 1776 e aos 13 anos ela ficou trancada em casa por causa que os pais dela tinham medo da Revolução Francesa. Então, para passar o tempo, ela começou a ler os livros que tinham na biblioteca. E ela se apaixonou pela matemática e começou a devorar tudo que ela via que tinha de matemática. Só que como a sociedade na época era bastante machista, os pais dela proibiram ela de ler os livros de matemática porque matemática era coisa para homem. Então, eles proibiram ela e ela começou a fazer o quê? Começou a ler escondido, debaixo de lençóis e coisas do tipo. Então, os pais dela viram que era uma coisa que ela gostava tanto e deixaram ela estudar à vontade. Para vocês terem uma noção, a matemática fez com que ela aprendesse latim e grego, porque ela queria ler as obras de Euler e Newton na íntegra, ler os textos originais deles. Então, depois de um tempo, quando ela fez 18 anos, ela descobriu que abriu uma academia de ciência francesa e que lá eles iam ensinar matemática e outras áreas do conhecimento. Entretanto, a academia era apenas para quê? Para homens, isso mesmo. Só que ela queria tanto isso que ela descobriu de um aluno que ia desistir por motivos pessoais, ia ter que sair de Paris e coisas do tipo, que se chamava Auguste Leblanc. Auguste Leblanc foi o nome que ela passou a utilizar para entrar de penetra ali na academia. Pelo que eu entendi, o ensino da academia ele era mais por correspondência, onde a academia mandava os livros e atividades para casa, e aí a Marie começou a assinar como Leblanc. E ela passou a escrever muito bem, artigos muito bons, e teve um professor da época chamado Lagrange que quis conhecer esse aluno que fazia as atividades de uma maneira muito bem feita, que mostrava genialidade na sua forma de escrita. E quando eles se conheceram, nossa, Lagrange ficou apavorado que ela era uma mulher. Então, ele apresentou ela para inúmeros outros cientistas, trocariam correspondência com a Marie, mas ela continuando se passando por Leblanc. Então, através desses outros cientistas que ela conheceu, ela começou a ter uma intimidade maior com Gauss. Eles trocavam várias correspondências falando sobre matemática. Dizem que até ela ajudou ele, porque ela era de uma família que tinha um pouquinho mais de dinheiro e tinham pessoas atrás dele, e parece que ela pagou segurança para ele, e ele ficou muito grato e quis conhecer ela também. Novamente, quando se conheceram, ele descobriu que era uma mulher, descobriu toda aquela farsa e ele ficou abismado, né, com aquela situação toda e passou a escrever muitos artigos com ela. E chegou a se tornar o mentor dela na área de teoria dos números e cálculo. Gauss começou a se interessar por outra área e deixou ela meio ali de lado, o que fez ela se interessar por matemática aplicada, principalmente em física. E ela, maravilhosa, né?
foi uma gênia nessa área também, então ela deu grandes contribuições tanto na matemática quanto na física. Os cientistas, em geral, adoravam os trabalhos dela. Quando ela começou a chegar no final da sua vida, ela voltou a ter contato com Gauss, e aí eles passaram a tentar lutar para que ela tivesse reconhecimento em todos esses artigos que ela tinha feito. Entretanto, aos seus 55 anos de idade, ela morreu de câncer de mama. E, infelizmente, os seus brilhantes trabalhos, artigos, não foram reconhecidos. E ela foi listada, após morta, como mulher solteira sem profissão. Mas fica aqui esse registro para dizer que, Marie, eu reconheço todo o seu trabalho. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E por hoje é só. Um beijo e até mais!